Bem, temos aqui também algumas coisas ainda para avançar. Por isso, vamos aqui ver um bocadinho esta quote. True learning involves learning other ways of doing what you can do already. Isto serve de introdução para falarmos um bocadinho, se calhar, por algo que as pessoas também não conhecem assim tanto. Vamos falar do Java 7. Acredito que muitos de vós, se calhar, ainda só estão a trabalhar com o Java 6, só conhecem o Java 6, a versão mais comum hoje em dia. No entanto, o Java 7 foi um bocadinho a base que introduziu aquilo que o Java 8 permite hoje fazer. Então, que novas funcionalidades foram estas? Nós temos aqui uma parte que é o suporte para linguagens dinâmicas na Java Virtual Machine. Isto acaba por ser a alteração crucial que traz todas as outras funcionalidades que nós vamos ver no Java 8. Foi uma alteração ao nível core da JVM e que permitiu que abrisse um bocadinho o leque a todo um outro mundo de possibilidades. Além disso, trouxe um conjunto de outras coisas interessantes também, ou seja, 64 bits ao nível dos ponteiros, em termos de compressão, para podermos utilizar mais memória com a mesma JVM, uma nova livraria de input-output, e um conjunto de outras coisas que tinham a ver também com o JavaFX, ou seja, foi necessário criar um pipeline de rendering para permitir um Java 2D mais performante para poder suportar também o JavaFX. Mas interessante, além de todas estas funcionalidades que estão aqui, são algumas alterações que houve também ao nível da linguagem, no sentido de facilitar a forma como nós trabalhamos com o Java. Estamos aqui a falar, são strings nos switches, gestão de recursos, mas já vou mostrar aqui um bocadinho algumas destas alterações um bocadinho em detalhe. Talvez aquela mais importante, o Invoke Dynamic. O que é isto? Invoke Dynamic foi uma alteração que foi feita ao nível da JVM, ao nível core, para poder suportar todo o tipo de linguagens dinâmicas. Estamos a falar de JavaScript, estamos a falar de qualquer tipo de scripting. Podemos falar de Python, podemos falar de Scala, mas Scala nativo. Scala teve de levar ali algumas gigajogas para que a coisa funcionasse como era previsto para uma linguagem funcional. Mas neste caso eles introduziram esta alteração e isto permite ao Scala, por exemplo, conseguir fazer coisas de forma muito mais performante. O que é que tínhamos anteriormente? Dentro da JVM existe um conjunto de coisas que se chama bytecode, ou seja, tudo o que nós escrevemos acaba por ser convertido por trás para algo que é chamado bytecode. Esse bytecode tem duas formas de o ver. Temos o formato binário, que é aquele que está dentro do formato das classes, onde quem souber aquilo consegue olhar para ali e ler o que lá está. Quem não perceber muito bem daquilo terá de passar por um pré-decompilador para extrair um bocadinho este formato, esta notação. No caso do Invoke Virtual, Interface, Static, Special, todas estas 10 que estão aqui, instruções que vocês estão aqui a ver, acabam por ser quase o core da linguagem Java. Ou seja, tudo o que a gente escreve ali por trás anda um bocadinho à volta destas instruções. Temos depois um conjunto de instruções que permitem gerir a stack, permite gerir fluxo, alocações, fazemos returns, andamos para trás, mas estas 10 são aquelas que acabam por fazer a magia quase toda, como diz um colega nosso. O que é que nós temos aqui? Vendo aqui alguns exemplos. Quando estava ali a falar do Invoke Static, Invoke Virtual, Invoke Special e Interface, isto são os casos de uso típicos onde nós vemos. Ou seja, quando a gente está a fazer um System Nanotime ou System Quarantine Milliseconds, estamos a fazer uma invocação estática. Quando fazemos um to lowercase de uma string diretamente, isso é um virtual. Quando fazemos um myList, a list é um interface logo, estamos a fazer um invoke interface. E quando chamamos coisas como o super, ou quando fazemos um new direto para um release, na realidade estamos a chamar o invoke special. O que é que isto se mapeia? Mapeia-se neste formato quando nós estamos a olhar em termos de formato binário do Java. Ele acaba por fazer estas coisinhas lá por trás. Ele escreve um bocadinho isto, ele depois, quando passa pelo compilador final, acaba por substituir estas instruções por algo mais pequenino, obviamente, que é para quando ele tiver de ler em runtime, ter o mínimo espaço ocupado possível, embora o que ele vá substituir é ali o Invoke Virtual,
e vai substituir o Invoke Interface, Invoke Special, e mais um ou outro daqueles parâmetros que estão ali à frente, mas tudo o resto há de se manter mais ou menos como aqui estão a ver. Falando aqui, o que é que cada um destes é e que diferenças é que eles têm. Ou seja, isto são os 4 comandos que nos permitem fazer a maior parte do que nós fazemos por trás. O virtual, o que quer dizer é, ele vai confirmar o tipo de objeto, vai ver, ok, o que eu quero passar tem o tipo correto? Muito bem, então posso avançar. Os argumentos têm o tipo correto? Ok, posso avançar. Vai tentar encontrar aquele método, se encontrar, então ele vai às caches, guarda e a seguir invoca. Depois temos aqui umas derivações. O invoke static é a mesma coisa, apenas não confirma o tipo de objeto, porque lá está, estamos a falar de um método estático. Quando estamos a falar de uma interface, ele vai primeiro verificar a interface, ou seja, ele implementa a interface, sim ou não, sim, ok, então agora já posso ir confirmar o resto. O Invoke Special é talvez o caso onde ele tem um conjunto maior de instruções. Confirma se o objeto está correto, se os argumentos estão corretos, e confirma uma coisa muito especial, que é confirma a visibilidade. O Invoke Special permite-me aceder a métodos que eu às vezes posso não ter acesso. Mas dada a hierarquia com que o Java funciona, há determinados métodos que eu posso, às vezes na linguagem Java, não ter acesso, mas eu posso querer implementá-los de outra maneira. Ou seja, se eu fizer bytecode diretamente e o meu método não for private, for default, e eu, na realidade, até tenho acesso, mas pela linguagem do Java, quando ele compila, ele bloqueia-me o acesso a isso, se eu souber escrever bytecode, eu por aqui até consigo chegar lá. O que o Invoke Special vai fazer é, ele vai confirmar que eu realmente posso ter acesso àquilo ou não. O que é que temos de novo? Temos este Invoke Dynamic. O que é que ele faz? Ele cria um género de um bootstrap. Ou seja, o nosso código fica envolto dentro de uma coisa que é um género de um bootstrap, em que isto tem o call site, que é quem está a chamar este bloco de código, e temos o method handle, que é quem efetivamente vai executar isto. Em vez de termos como antigamente nas outras temos passos fixos, aqui passa a ser dinâmico. E depois, quando ele efetivamente prepara este subset, ele vai chamar aquele bloco de código e vai executar o que está lá dentro. Isto permite um conjunto infinito de possibilidades. Permite, por exemplo, eu no JavaScript eu faço declarações do tipo var x igual a 1, 2, 3 e depois posso passar x igual a uma string. E ele automaticamente detecta o tipo de dados e faz essa associação. Quando eu estava a trabalhar com as versões anteriores ao Java 7, ao JDK 7, eu tinha de fazer sempre com um tipo de dado específico, ou então eu em runtime tinha de criar ali um género de um bootstrap pelo meio, mas estava ali cheio de artimanhas para ele determinar o tipo de dados que queria fazer, criar um género de uma classe em runtime, invocar essa classe e depois é que ele fazia a assignação dos dados se eu queria fazer um género de uma conversão destas. Com o Invoke Dynamic isso deixa de ser necessário. Ou seja, ele já consegue fazer inline essa detecção. Ele já consegue fazer este tipo de bootstrap e fazer algo deste género. Ou seja, ele não necessita agora que eu tenha de declarar um tipo de dados. Deixámos de ter a JVM com a única limitação grande que ela tinha, que era eu tenho de declarar todos os meus tipos de dados upfront. Não preciso. Com isto, ele passa a suportar este bootstrap que nós podemos fazer em Java. Aqui está, e tratamos diretamente. Mas ele por trás faz uma versão nativa disto quando nós usamos, por exemplo, lambdas, quando nós usamos, pois vocês vão ter noutros dias. A gente já vai falar um bocadinho sobre isso. O que ele faz é, ele tem por trás suporte para determinar o tipo de dados. O que ele faz é determina qual é que é o tipo de dados, faz a conversão, verifica o que é necessário fazer e avança daí para a frente. O que implica que eu já não preciso de estar a fazer declarações de tipos de dados. No Java continua a ser obrigatório, porque a linguagem é assim. Com a introdução dos lambdas, vocês depois vão ver que há um facilitismo em termos de tipos de dados. Mas em termos da linguagem, acaba por ser a única funcionalidade que permite este tipo de uso mais profundo do Invoke Dynamic. No entanto, abre o caminho para podermos ter múltiplas linguagens, sejam elas de formato mais estático, como é o Java,
implica que eu tenha de declarar o tipo de dados que pertence a uma variável antes, abre o leque para linguagens completamente dinâmicas, como um JavaScript, como o que a gente imaginar. Isto era um bocadinho o cerne do Invoke Dynamic, que abre um bocadinho o leque de todas aquelas funcionalidades mais core que vocês veem no Java 8, apareceu e existe já no Java 7. Ou seja, já existem mesmo alguns compiladores que funcionam em cima do Java 7 que permitem fazer uso do Invoke Dynamic e dar ali mais um bocadinho de extras, que entretanto no Java 8 já vão surgir embutidos, mas já existem também outras soluções para conseguir fazer um melhor uso deste Invoke Dynamic. Além disso, apareceram aqui um conjunto de outras alterações à linguagem, ou seja, apareceu a possibilidade de fazermos switch e ter strings lá. Antigamente a gente só podia fazer com bytes ou numéricos, agora já conseguimos fazer também com strings. Temos uma coisa muito interessante também, que é o try com resources, ou seja, se eu tiver um buffer de reader e aqui um file reader ou qualquer outra variável que estenda um closable, algo que eu posso fechar, ou auto-closable, que todos acabam por ter a partir do Java 7, tenha o closable, tenha o auto-closable também como implementação. Se eu fizer este tipo de try, onde eu abro e fecho e passo-lhe lá dentro o meu argumento que eu quero que ele olhe, o que ele vai fazer é, todas as instâncias que ele encontrar que estendam este closable, ele no fim vai fechá-las automaticamente. Eu não preciso de ter um catch ou um finally e depois fazer o close, o ponto close e andar a validar se é nulo e por aí fora. Deixo de precisar de fazer isso porque é feito nativamente pela própria JVM. Isto poupa-me ciclos, que é uma coisa fantástica. Além disso, nós passarmos a fazer tudo isto dentro desta área, mesmo que eu às vezes me possa estar a esquecer de algo ser fechado no finally, com isto, isso passa a ser fechado corretamente. Ok? E ele depois tem o handling de tudo, a gente não se precisa preocupar muito com isso. Outras adições, um preciosismo aqui naqueles dois primeiros, que tinham a ver com o underscore, facilita bastante quando nós queremos fazer declaração de números e queremos fazer separação por exemplo, dos milhares ou assim. Já foi introduzida a capacidade de meter um underscore, isso já era suportado no C, no C++, Malta já usava isso, e então foi adicionado também aqui a capacidade dele suportar isto. Assim como notação binária, ou seja, se vocês usarem 0b e depois meterem um número binário à frente, ele vai interpretar como sendo notação binária, ele vai converter aquele valor para o inteiro correspondente. Ok? E temos uma introdução também muito, muito fixe para mim, que tem a ver com a capacidade de fazer catch de múltiplas seções. Aqueles casos onde a gente tinha catch e todos faziam a mesma coisa, agora podemos fazer isto. Ou seja, eu faço um catch, se for do tipo IOException ou do tipo SQLException, a variável a assignar é aquela x e a seguir eu faço o tratamento igual para os dois. Eu já ia fazer a mesma coisa se tivesse de fazer 20 catches, ia meter o mesmo código, assim acaba-se esse boilerplate e passa a estar tudo bonitinho num único sítio. Ok, isto para mim são aquelas principais que nós tivemos no Java 7 e que muita gente se calhar não estava ainda a par, porque temos usado muito o Java 6 e ainda não fizemos assim muita migração em muitos projetos, mas pronto, fica aqui também este conhecimento. Sometimes the hardest part isn't letting go, but rather learning to start over. E isto acaba por ser um bocadinho aquilo que eu vejo que é o Java 8. Não que a linguagem seja diferente, mas pela introdução de todo um paradigma novo que vem associado a um conjunto de funcionalidades que foram introduzidas. Uma dessas funcionalidades são as Lambda Expressions. Amanhã vamos ter aqui uma sessão às 19 também, só dedicada inteiramente a Lambda Expressions. Temos o Telmo, vem-nos cá trazer um bocadinho do que é que isto traz, como é que se faz e o que é esperado a partir de março nós vermos com estas Lambda Expressions e o que é que a linguagem em si vai permitir fazer. E isto acaba por ser uma alteração estrutural em termos de linguagem. Em termos de JVM apareceu na versão 7, em termos de linguagem aparece agora na versão 8. Porquê? Porque eles fizeram boa parte da API
para suportar este novo tipo de linguagem. É uma linguagem dinâmica. Nós conseguimos abstrair código que ocupava 20 linhas para 2. Temos alterações dramáticas a este nível. Temos coisas de não temos de declarar tipos. Temos de fazer uso encadeado de funções. Ele trabalha a maior parte das coisas por nós. Com base nisso, nós vamos ter um Java que deixa de se parecer como Java. Porque a utilização destas lambdas expressions há de ser, com certeza, tão... como é que eu ia dizer? Tão grande que nós, quando começarmos a olhar para o código, vamos deixar de ver o código típico Java e vamos começar a ver código mais lambda-oriented e menos Java-oriented. Com isto temos também novas funcionalidades ao nível das anotações. Ao nível das anotações, há de haver anotações ao nível do próprio tipo de dados. E esse tipo de anotações, nós temos outra sessão também esta semana sobre as anotações, vai trazer um paradigma muito mais avançado do que é que nós podemos fazer com as anotações. Hoje em dia estava limitado a métodos, classes, algumas variáveiszinhas. Isto vai levar o paradigma das anotações a um nível muito mais à frente. Eu posso dizer que meter uma anotação numa determinada variável e dizer not null. Está feito. Eu sei que aquilo, se for nulo, ele vai me dar um erro. Mas tudo isto tratado pela JVM. Profiles. A introdução de profiles no Java. Ou seja, vamos passar a ter 2 tipos de perfil no Java 8 e futuramente vamos ter mais. Estes perfis não são mais do que devemos ter o Java Standard e vamos ter subsets do Java que nós podemos utilizar. Pode haver um subset para o mobile, um subset para servidores só servidor, um subset para o que seja web. Vão começar a ficar as coisas compartimentadas. Uma nova API que foi criada para Date and Time. O que é que esta API nova traz? Todo um paradigma à volta dele para a globalização. Ou seja, hoje em dia cada vez mais se torna necessário conseguirmos ter tudo o que é fusos horários e tudo o que tem a ver com time zones estar sincronizado. Nós conseguimos trabalhar com elas de forma transparente. E o que tínhamos até agora era o date, tínhamos o calendar e aquilo era uma confusão de todo tamanho para se usar por trás. Nós queríamos fazer coisas como duração, vai lá a duração o cacete, ia buscar uma API da Apache e mesmo assim aquilo não dava lá com marteladas pelo meio. Esta nova API traz tudo isso num formato standard. Ou seja, eles foram beber todas as coisas que nós andávamos a usar, foram se inspirar aí e criaram algo muito melhor. Temos também uma ação só específica para a nova API Date and Time esta semana e que depois eu aconselhava a vocês virem ver porque aquilo é um mundo. Esta nova API é mesmo um mundo. Temos outra coisa que é o Project Avatar. Para quem está ligado muito à web e que conheça mais coisas como JavaScript, o Project Avatar é um bocadinho o competidor do Node.js. É um bocadinho a forma da Oracle colmatar ali uma lacuna com o Node.js. Curiosamente, dentro da Oracle existe também uma coisa chamada Node.jar, que é eles pegaram no Node e portaram para o novo Nashorn, que é o novo motor de JavaScript que eles criaram. E isto acaba por trazer um bocadinho o flavor do futuro, de acordo com a visão Oracle, para já. Acaba por permitir reutilizarmos tudo o que é Java com JavaScript e trabalhar JavaScript em server-side e client-side e reutilizar tudo o que é Java que temos já hoje em dia. É mesmo uma coisa muito interessante. Novamente, Nashorn é um novo motor de JavaScript que eles criaram e que funciona com este Invoke Dynamic, ou seja, com a introdução do Invoke Dynamic, com a capacidade de termos linguagens dinâmicas, eles criaram um mundo. E então o que eles fizeram foi, ok, nós já temos um motor de JavaScript, mas ele não aproveita o que a JVM pode fazer. E então eles criaram um novo projeto que é o Nashorn, que o que faz eles criaram este novo motor de JavaScript. Este motor de JavaScript é 3 vezes mais rápido que o V8 da Google, que era o motor de JavaScript mais rápido que havia aí. Isto, quando nos testes que eles tiveram coupled com o JavaFX, que há de aparecer também no Java 8 como built-in. JavaFX é a nova vertente visual
para aplicações, dá para correr tanto nativamente como em web. Quando eles fizeram um teste de fazer um render de um canvas HTML5 através do Nashorn mais JavaFX versus Google V8, em cima do Chrome, o Google V8 fazia o render do canvas com o layout normal com 120 frames por segundo e o Nashorn com o JavaFX fazia em 330 frames por segundo. Isto para vocês terem uma noção da diferença de performance entre um e outro, sendo que estamos a comparar o state of the art, que é o da Google, com algo novo que chegou agora. Obviamente não chegou, já veio maturando um bocadinho, mas que está aí e estará disponível já em março. O que é que vieram mais? Além disso, veio uma série de outras coisas que foram sendo introduzidas. O Java 8 já era para ter sido lançado. O que acontece é, a Oracle olhou e sentiu que havia a necessidade também de estabilizar um bocadinho a framework, e com aquela aquisição da Sun e com todo o burburinho que houve à volta e aquelas fações que foram sendo criadas, era necessário criar um grupo que tratasse disto e fizesse crescer o Java, o JDK, a JVM. O que aconteceu foi, eles mudaram o ciclo de releases. E então o Java 8 que era para ter saído foi adiado para março do ano que vem e passou a ter um ciclo de releases de 2 em 2 anos. Ou seja, isto permite aos software vendas poderem fazer o seu ciclo anual de releases e dá-lhes tempo para eles se irem adaptando ao que pode vir em termos de futuro. Com isto, surgiram muitas coisas que foram sendo adicionadas à JVM. Foram removidas algumas plataformazinhas que estavam ali por trás, porque com a adição das outras funcionalidades de base e a limpeza e unificação dentro do compilador e dentro do próprio runtime, algumas coisas foram removidas, coisas como, por exemplo, o Permanent Generation, que era uma coisa que nós tínhamos que configurar na linha de comandos para garantir que aquilo ficava certo, agora é automático. Isto já era automático no JRocket, para que é que não havia de ser aqui? Então, eles começaram a embutir muitas das coisas que já existiam no JRocket, que acaba por ser qualquer coisa que a BE trouxe de bom para a Oracle, e que agora começam a introduzir nas novas versões, nomeadamente no Java 8, e começam a remover algumas coisas para nós, não há necessidade de andarmos ali a configurar, eles trazem um bocadinho com isso. Um dos projetos, uma das iniciativas que eles estão a fazer interessante foi a iniciativa do Small VM, ou seja, a ideia é ocupar no máximo 3 megas de RAM a VM em si, e tudo o resto que nós vamos ter lá a correr funciona on top disto. Ao reduzirmos isto, reduzimos, quando eles falam nestes 3 megas, é a redução mesmo ao nível do classe, mesmo dos fecheiros ponto classe, ou seja, tudo o que nós criarmos vai inerentemente ser também mais pequeno. Além disso, todo o core da JVM acaba por ser muito mais rápido, porque estamos aqui a falar deles ocupam o mínimo espaço possível, todas as instruções que nós precisamos de passar por lá acabam por ser muito mais performantes. Temos depois algumas coisas relativamente ao Garbage Collector, eles removeram um conjunto de opções que não eram muito usadas, fizeram fine-tune, meteram algumas soluções de auto-tuning e então melhoraram um bocadinho isso também. Como eu estava a dizer há bocadinho, o JavaFX acaba por ser parte do próprio Java 8, ou seja, ele passa a ser integrado com a release do Java 8. Ele estava na versão 2.2, se não estou em erro, agora vai-se passar a se chamar JavaFX 8. Quando sair o Java 9 vai ser JavaFX 9 e por aí em diante. E mais aqui algumas coisas ao nível de, por exemplo, fazermos static link, ao nível de livraria JNI, também um impacto de performance muito grande. Ao nível da segurança, foi tudo, ou a sua maioria, foi overhauled para os estándares que estão atualmente no mercado. Ou seja, não fazia sentido ainda estarmos a trabalhar com algoritmos de criptografia e com soluções de criptografia antigas. E o que tínhamos de fazer era íamos para a Apache ou íamos para Spring Source, tem lá meia dúzia também que suportam as novas coisas. Eles o que fizeram um overall à maior parte das coisas. Suportar os novos algoritmos, Kerberos, uma extensão para trabalhar com coisas Microsoft, os algoritmos da NSA, o SHA-224, só estávamos limitados àquela versão cheia de bugs que aquilo lá tinha, agora já temos suporte também para ele.
A AES também. Foi? Ok. E uma das coisas também interessante foi, para quando fazemos virtualização, uma das coisas que havia suporte para TLS e SSL, que é aquilo que nós conhecemos hoje em dia, muito comum, só que havia uma falha grande, que era, não havia o server name. E então o que acontece quando nós estamos a trabalhar com múltiplos servidores, ele só dava para nós endereçarmos as coisas com IP. Era giro, né? A gente chega lá com o IP, só que naquele IP podem estar 20 sites, 30 sites, 200 sites. Neste momento, além do suporte ao TLS, que é o Server Name Indication, foi um bocado distribuído por toda a plataforma essa capacidade. Ou seja, onde antigamente a gente estava restrito aos IPs apenas, hoje em dia passamos a ter URLs. É fantástico, já temos URL há não sei quanto tempo. Mas pronto, entretanto surgiu também isto. Em termos de localização, eles melhoraram também muitas das coisas que estavam a passar por trás. Também houve novas linguagens que foram criadas, adicionadas, e então eles suportam agora o Unicode 6.2. Melhoraram também, em termos de performance, muito do trabalho que era feito por trás, em termos de codificação e descodificação de charsets. E quem é que daqui já trabalhou com base 64? Agora já temos suporte nativo. Antigamente isto era uma coisa que tínhamos de sacar uma livraria da Apache para conseguir fazer aquilo e andar lá, fazer meia dúzia de gigajogas por trás. Neste momento o encoding e decoding já é nativo e a versão da Apache tinha ali algumas coisas antigas. Isto agora já é mesmo state of the art, usa mesmo as últimas formas de trabalhar. Os HashPaps também, na versão 6, eles martelaram lá umas coisas para suportar uma otimização, só que aquilo trouxe uns problemas de segurança. Então eles agora para a versão 8, eles criaram uma versão híbrida dos HashMaps, onde eles usam um linked map para até determinado número de elementos. A partir de determinado número de elementos eles passam para balanced trees e aquilo acaba por ter uma performance excepcional em ambos os cenários. Outra das coisas que foi introduzido foi o JDBC 4.2. Isto aqui são pequenas adições e alguns fixes, melhorias simples, mas passámos a ter uma coisa muito interessante, que é o JavaDocs, passámos a ter acesso a eles também via código. Antes não tínhamos acesso e agora foi criado um package para podermos trabalhar sobre isso. Além disso foi criado também um género de um validador do JavaDoc, porque muitas vezes nós criámos para lá um JavaDoc, aquilo ficava lá com HTML todo marado. Quando a gente ia ver o resultado final do JavaDoc, aquilo ficava uma coisa horrível. Mas agora tem um validador, que é o DocLint, que o que ele faz por trás é valida todos os comentários que nós fazemos e dá um warning também, até podemos configurar para dar erro, é dizer, isto não está bem formatado, vê lá nesta classe, naquela e na outra, se não queres garantir que o HTML está correto. Uma coisa muito importante foi adicionada, foi a capacidade de filter, map, reduce no Java. Isto eu vou-vos mostrar agora um exemplo. Isto é, na Cibos nós já tínhamos uma coisa que era o Python Filter. Fazia uma coisa parecida. Talvez não tivesse a performance que a gente se calhar queria, mas permitia-nos fazer um género de partir coisas e depois uni-las no final. Não era bem assim, porque aquilo tinha que fazer o seguimento e não dava para unir tão bem isso no final. Mas foi, neste momento, adicionado ao Java 8 esse tipo de operações. Isto deve-se ao facto de existirem os lambdas e o Invoke Dynamic permitiu que fosse adicionado isto. Ou seja, nós agora conseguimos fazer operações bulk em cima de collections. Qualquer tipo de collection. E isso é um crescimento enorme. Permite também fazer trabalho em paralelo em cima de collections, de arrays, do que seja. Tanto que um sort de um array hoje em dia já permite ser em paralelo. Eu posso dizer, ok, faz-me um sort do array, faz em paralelo, e deixa estar que ele vai usar os CPUs do PC, tentar reutilizar ao máximo para conseguir fazer o sort o mais rápido possível. Com isto, surgiram, obviamente, melhorias ao nível da concorrência. Temos tudo o que era concurrentes, passaram a ter um conjunto de melhorias associados por trás. Para vos dar um exemplo destas streams novas. Eu posso criar uma lista, posso fazer o split da list, ou seja, eu pego na lista e digo que é de 0 a mid e de mid a end, ok? Deixa estar, ele dá-me os dois splits,
Eu chego ali e crio 2 runnables, que é do género, olha, corre-me estes 2 processos até ao fim, e depois faço. A lista final é a primeira mais a segunda. Quando ele terminar, aquilo faz o join sozinho e dá uma lista final. Isto antigamente, que estamos aqui a fazer com 6 linhas de código, isto ocupava tipo uma classe enorme. Isto era um método gigantesco para a gente controlar isto tudo, fazer isto tudo sincronizar-se umas coisas com as outras. E hoje em dia nós conseguimos fazê-lo com 6 linhas de código com o Java 8. Isto é um exemplo simples de algo que a gente pode fazer. Onde é que isto nos leva? Isto leva-nos um bocadinho para esta questão. O que é que vem aí de futuro? Isto depende um bocadinho do que a gente faz hoje. Quando me falam para onde é que a gente caminha, aqui o que eu digo, hoje em dia cada vez mais há uma percepção de que nós não temos capacidade para continuar a processar os dados como nós os processamos hoje em dia. Nós não vamos ter capacidade de andar a mandar XML para um lado, XML para o outro, para processar os tipos de dados que nós queremos. E não vamos andar a passar todos os dados sempre que queremos fazer qualquer coisa, andar a passar de um lado para o outro. Isto começa a ser cada vez mais em streams de dados bloquinhos pequenos, fazermos as coisas enviadas de um lado para o outro, tudo muito orientado a eventos. Os sistemas que nós conhecemos hoje em dia estão a mudar. A forma como as coisas trabalham estão a mudar. O facto de haver estas plataformas sociais está a impulsionar a que isso aconteça. Se vocês pensarem no Facebook, pensem assim, quantas pessoas é que postam conteúdo no Facebook? O Facebook não pode estar dados da pessoa, do login e dados de todo o histórico dele, e cada vez que alguém posta qualquer coisa, ele vai criar aqui um XML gigantesco atrás disto e vai guardar. Não faz sentido nenhum. O que eles fazem é, eles guardam aquela informação, têm IDs, e têm formas de o juntar. Eles processam eventos. Há um evento que chega, isso vai para um sistema que há de pegar naquele evento e partir. E, ok, quem é que precisa disto? Precisam estes 3 gajos. E ele dispersa por aqueles 3. E no final, aquilo há de juntar. Eu preciso de mais informação porque eu até quero criar um agregado de informação que vou enviar para não sei onde. É com este tipo de coisas que nós estávamos aqui a ver que eles fazem. Obviamente o Java 8 não é a solução que eles usam por trás, mas é o tipo de processamento que eles estão a fazer. E o Java 8 está a fazer um bocadinho trazer esse tipo de processamento, trazer esse tipo de paradigma para nós, para quem trabalha no Enterprise. Porque o que nós fazemos hoje em dia vai deixar de ser a forma como fazemos daqui a 2, 3 anos. Porque o Big Data está aí. O Big Data não é mais do que temos milhões de registros e precisamos processar as coisas. Precisamos fazer qualquer coisa útil com ela. E para isso precisamos destes map, reduce. É o que o Google usa há anos. Foram eles que inventaram até o termo. Tudo isto conjuga um bocadinho nós estamos a mudar um bocadinho a forma com que nós vemos os sistemas. E o machine to machine acaba por ser um bocadinho isto. O podermos termos a capacidade de comunicarmos máquina com máquina e conseguirmos ir buscar estes dados, processá-los e fazer crunch, para podermos retirar informação útil para nós, para o nosso cliente. E é aí que o Java 8 entra. É aí que que durante esta semana se vai mostrar um bocadinho cada uma destas funcionalidades core vão trazer e que vai permitir que isso aconteça. Se vocês vierem ver os lambdas, vocês vão ver o poder que isto traz. Porque nós hoje em dia não conseguimos perder o mesmo tempo que perdíamos a desenvolver soluções para os clientes. Não há tempo. E tempo implica linhas de código. E o que acontece é, o que antigamente escrevíamos em 20 linhas de código, hoje fazemos em 6. Hoje fazemos em 2. Hoje fazemos em 3, 4. É isso que o Java 8 traz. Traz este poder, traz esta capacidade, porque tudo isto está a mudar, e está a mudar a um ritmo muito, muito elevado. E é um bocadinho o que eu vinha aqui dar o aquecimento hoje, a esta semana, que é, isto é só para vos dar um bocadinho a introdução de o que é que isto vai trazer e onde é que nós vamos ter alterações estruturais. O que eu vos convido é, venham ao resto dos dias da semana e venham ver exemplos concretos de como é que estas coisas estão a ser implementadas. Todos os dias temos um tópico destes a ser coberto. Amanhã temos um, na quarta-feira temos 2.
quinta e em aspas, e na sexta temos um tópico que também cobre, depois eu venho falar um bocadinho sobre o Java 9, mas isso é mais uma perspectiva um bocadinho diferente. E aqui, eu também trazia a questão, era para vocês, para onde é que acham que nós caminhamos? Não sei, se alguém quer comentar onde é que acha que é o caminho. Não? Deixamos para sexta-feira, para o Java 9. Então pronto, era isto que eu trazia para vocês hoje. Espero que vocês venham ao resto dos dias, porque aqui foi um bocadinho a introdução. O resto dos dias há de vos trazer mais exemplos e vocês verem na prática como é que estas coisas vão ser postas em prática. Tá? Obrigado então.